Você já ganhou um presente e sentiu algo estranho? Talvez fosse algo bonito, bem intencionado, aparentemente, mas havia algo no seu espírito que não estava em paz. Uma inquietação que você não conseguia explicar. E então você trouxe aquele objeto para dentro da sua casa. E começaram a acontecer coisas estranhas. Brigas sem motivo, doenças que não passam, pesadelos constantes, uma atmosfera pesada que você não consegue identificar. E você se pergunta, o que está acontecendo? Eu quero te dizer algo muito importante hoje. Nem todo presente vem de um coração puro, e nem todo objeto é espiritualmente neutro. A Bíblia nos alerta em Deuteronômio 7, 25 e 26. As imagens de escultura de seus deuses queimarás. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles. Pois abominação é ao Senhor, teu Deus. Não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas amaldiçoado como ela. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Objetos podem carregar influências espirituais. E quando você traz algo amaldiçoado para dentro da sua casa, você está abrindo uma porta para o inimigo. Isso não é superstição. Isso não é paranoia. Isso é discernimento espiritual, algo que todo cristão precisa desenvolver. Muitas pessoas hoje estão sofrendo em suas casas sem saber por quê. Elas oram, elas jejuam, mas a opressão continua. E às vezes o problema está em algo que alguém deu de presente e que está ali inocentemente, na estante, na parede, no quarto. Objetos que foram consagrados a ídolos, objetos que passaram por rituais, objetos que carregam maldição, objetos que foram dados com má intenção, inveja, feitiçaria, manipulação. E você precisa saber identificar essas coisas. Hoje eu vou te ensinar o que a Bíblia diz sobre isso. Vou te mostrar exemplos bíblicos de pessoas que sofreram por causa de objetos amaldiçoados. E vou te dar discernimento prático para proteger sua casa e sua família. Porque sua casa não é um espaço qualquer, é um santuário. É um lugar onde o nome de Deus deve ser exaltado. E nada que seja contrário a Deus pode habitar ali. Então abra seu coração. Peça discernimento ao Espírito Santo e prepare-se para aprender verdades que podem mudar completamente a atmosfera espiritual da sua casa. Deixe-me te levar a uma história poderosa na Bíblia. É a história de Acã, registrada em Josué 7. Israel havia acabado de conquistar Jericó. Deus havia dado ordens claras. Tudo o que fosse tomado da cidade deveria ser consagrado ao Senhor ou destruído. Nada deveria ser guardado para uso pessoal, mas Acã viu uma capa babilônica, prata e ouro, e ele cobiçou. Ele pegou, ele escondeu debaixo da sua tenda, ele trouxe objetos amaldiçoados para dentro do seu espaço. E o que aconteceu? Israel foi derrotado na próxima batalha. 36 homens morreram. E Deus disse a Josué, em Josué 7, 11-12, Israel pecou. Tomaram do anátema e furtaram, e mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, porquanto se fizeram anátema. Não serei mais convosco, se não eliminardes o anátema do vosso meio. Você percebeu? Um objeto amaldiçoado trouxe derrota para todo o povo. Uma família inteira foi destruída por causa de objetos proibidos. Deus não estava sendo injusto. Ele estava protegendo seu povo. Porque objetos consagrados a ídolos, objetos ligados à idolatria e ao ocultismo, carregam influência demoníaca. Outro exemplo poderoso está em Atos 19, 18, 19. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também, muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários.
Esses novos convertidos entenderam algo que muitos cristãos hoje não entendem. Você não pode manter objetos ligados ao ocultismo e esperar bênção de Deus. Eles não guardaram os livros como lembrança. Eles não venderam para recuperar o dinheiro. Eles queimaram. Eles destruíram, porque sabiam que aqueles objetos eram portas para demônios. E veja o que aconteceu depois, em Atos 19:20. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Quando você remove os objetos amaldiçoados, a palavra de Deus prevalece na sua vida. Agora, deixe-me te mostrar outro exemplo. Em 2 Reis 23, o rei Josias fez uma grande reforma espiritual em Judá. E veja o que ele fez. Ele destruiu os altares pagãos, queimou os objetos de Baal e Azerá, removeu os cavalos consagrados ao sol, derrubou os altares nos tetos das casas, profanou os lugares onde se praticava idolatria. Ele limpou a terra de objetos amaldiçoados. E o versículo 25 diz: Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. A reforma espiritual começa com a remoção de objetos que desonram a Deus. Você pode estar pensando, mas eu sou cristão. Eu tenho Jesus. Esses objetos não têm poder sobre mim. E é verdade que você tem autoridade em Cristo, mas a Bíblia também nos ensina em 1 Coríntios 10:21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Você não pode ter comunhão com Deus e ao mesmo tempo manter objetos que representam demônios na sua casa. É como tentar servir a dois senhores. Não funciona. E Paulo nos alerta em 2 Coríntios 6:14-17. Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras. Não toque em coisas impuras. Separe-se, remova. Esse é o padrão bíblico. E ele continua válido hoje. Agora, eu quero ser muito prático com você. Vou te ensinar que tipos de objetos você nunca deve aceitar e por quê. 1. Imagens e estatuetas de outras religiões. Isso inclui Budas, santos não bíblicos, deuses hindus, ídolos africanos, totens indígenas, dragões orientais e qualquer representação de divindades pagãs. Muitas pessoas recebem esses objetos como lembrança de viagem ou decoração, mas a Bíblia é clara em Êxodo 24:5. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Você pode pensar, mas eu não adoro isso. Mas o simples fato de ter na sua casa é dar honra a algo que foi consagrado a demônios. 2. Objetos de umbanda, candomblé e outras práticas ocultistas. Guias, colares, pulseiras de proteção, patuás, panos com despachos, pemba, quartinha, ferramentas de orixás, roupas de rituais. Esses objetos foram consagrados em rituais demoníacos. Eles carregam influência espiritual maligna. Nunca a aceite. Nunca traga para casa. Se você ou alguém da sua família praticou essas coisas no passado, é hora de fazer uma limpeza espiritual completa. Junte tudo e queime ou destrua. 3. Objetos de sorte, ou amuletos, ferraduras, trevos de 4 folhas, olhos turcos, pés de coelho, pirâmides energéticas, cristais para proteção, dream catchers, filtros dos sonhos. A Bíblia condena a superstição. Nossa proteção não vem de objetos, vem de Deus. Isaías 47:12-13 ironiza.
Deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias em que te fatigaste desde a tua mocidade. Cansaste-te na multidão das tuas consultas. Levantem-se, pois, agora os que dissecam os céus, os que contemplam os astros, os que em cada lua nova te predizem o que há de vir sobre ti e te salvem. Deus não precisa de ajuda de amuletos para te proteger. 4. Livros e materiais de ocultismo, tarô, búzios, livros de feitiçaria, grimórios, livros de astrologia, horóscopos, livros sobre mediunidade, espiritismo kardecista. Deuteronômio 18, 10, 12 proíbe claramente: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Se você tem esses livros, destrua-os como fizeram os cristãos em Atos 19. 5. Presentes dados com má intenção. Às vezes, pessoas invejosas ou envolvidas com feitiçaria dão presentes aparentemente inocentes, roupas, perfumes, alimentos, objetos de decoração, mas que foram preparados espiritualmente. Como saber? Peça discernimento ao Espírito Santo. Se algo te deixa inquieto, se você não tem paz, se há algo que seu espírito rejeita, não aceite. Provérbios 23, 6, 8 nos alerta: não comas o pão daquele que tem o olhar maligno, porque como imagina na sua alma, assim ele é. Come e bebe, te diz ele, porém o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e terás desperdiçado as tuas suaves palavras. 6. Objetos de religiões de matriz oriental. Mandalas, incensos consagrados, sinos tibetanos, estátuas de Ganesha, Shiva, Krishna, Yin Yang, bonsais consagrados. Novamente, não é sobre cultura ou arte, é sobre a intenção espiritual por trás desses objetos. 7. Tatuagens e símbolos ocultos. Embora tatuagens em si não sejam necessariamente pecado, cuidado com símbolos ocultos. Pentagramas, olho de Horus, símbolos maçônicos, caveiras, demônios, bruxas. Esses símbolos podem abrir portas espirituais na sua própria pele. Como fazer uma limpeza espiritual na sua casa? Peça discernimento ao Espírito Santo. Ore: Senhor, revela-me tudo que está na minha casa que não te agrada. Faça uma vistoria completa, quarto por quarto, armário por armário. Não deixe nada passar. Separe tudo o que for questionável. Se você tem dúvida, melhor remover do que arriscar. Destrua ou queime. Não venda, não doe, destrua, como fizeram os cristãos de Éfeso. Ore pela sua casa. Declare: esta casa é do Senhor. Nenhum ídolo tem lugar aqui. Nenhum demônio tem autoridade aqui. Esta casa é coberta pelo sangue de Jesus. Consagre sua casa a Deus. Ore em cada cômodo. Unja as portas com óleo, se você tiver. Declare proteção divina. A Bíblia promete em Josué 24:15: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a declaração que deve governar seu lar. Agora, eu quero fazer algumas perguntas ao seu coração. Você tem algo na sua casa que não deveria estar lá? Seja honesto. Olhe ao redor, pense nos presentes que você recebeu, nos objetos de decoração, nas lembranças de viagem. Há algo que te deixa inquieto espiritualmente? Algo que você sabe, no fundo do seu coração, que não agrada a Deus? Você tem tido problemas inexplicáveis na sua casa, brigas constantes, doenças que vêm e vão, pesadelos, uma atmosfera pesada, dificuldades financeiras que não fazem sentido. Pode ser que haja uma porta espiritual aberta, e essa porta pode estar ligada a um objeto. Você está disposto a fazer uma limpeza espiritual? Eu sei que pode ser difícil. Talvez seja algo que alguém querido te deu. Talvez seja algo caro. Talvez seja algo bonito. Mas eu te pergunto,
Vale a pena manter um objeto e perder a paz da sua casa? Jesus disse em Mateus 5, 29 e 30, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Jesus estava ensinando sobre radicalidade, sobre remover sem piedade tudo que atrapalha sua comunhão com Deus. Se um objeto está atrapalhando a atmosfera espiritual da sua casa, remova, sem hesitação. Não tenha apego a coisas. Tenha apego a Deus. Não proteja objetos. Proteja sua família. Não guarde presentes amaldiçoados por sentimentalismo. Destrua-os pela obediência. Deus está te convidando hoje a uma atitude de fé. Uma atitude que declara: nada é mais importante do que a presença de Deus na minha casa. E quando você remove o que não presta, Deus enche o espaço com sua glória. Prepare seu coração. Tome a decisão. E veja o que Deus vai fazer quando você consagrar completamente sua casa a Ele. Vamos orar juntos agora. Declare essas palavras com fé e autoridade. Senhor Jesus, eu venho diante de Ti hoje com um coração arrependido. Eu reconheço que nem sempre tive discernimento espiritual sobre os objetos que trouxe para dentro da minha casa. Se há algo aqui que não Te agrada, revela-me agora. Abre meus olhos espirituais. Mostra-me tudo que precisa ser removido. Eu me arrependo por ter mantido objetos ligados à idolatria, ao ocultismo, à superstição. Eu me arrependo por ter dado lugar ao inimigo sem saber. Mas hoje, Senhor, eu faço uma escolha. Eu escolho Te obedecer. Eu escolho limpar minha casa. Eu escolho consagrar meu lar completamente a Ti. Eu declaro que esta casa é do Senhor. Nenhum ídolo tem lugar aqui. Nenhum objeto amaldiçoado permanecerá. Nenhuma porta espiritual ficará aberta para o inimigo. Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição que entrou na minha casa através de presentes, objetos, imagens ou símbolos. Eu cancelo todo pacto que foi feito sem o meu conhecimento. Eu ordeno que todo demônio que tenha ganhado direito legal através desses objetos saia agora. Vocês não têm mais autoridade aqui. Esta casa é coberta pelo sangue de Jesus. Senhor, eu consagro cada cômodo desta casa a Ti. Cada quarto, cada sala, cada espaço. Que Tua presença encha este lugar. Que Teus anjos acampem ao redor. Eu declaro proteção divina sobre minha família. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Nenhum feitiço terá efeito. Nenhuma maldição nos alcançará. Dá-me discernimento, Senhor, para nunca mais aceitar presentes que abrem portas espirituais. Ensina-me a ter sensibilidade ao Espírito Santo. E eu Te agradeço porque a partir de hoje minha casa será um santuário, um lugar de paz, um lugar onde Teu nome é exaltado. Em nome de Jesus, eu oro e declaro. Amém. Se esta mensagem trouxe discernimento ao seu coração, compartilhe com outros cristãos que precisam entender sobre proteção espiritual da casa. Inscreva-se no canal para continuar recebendo ensinos bíblicos poderosos. E lembre-se sempre, sua casa deve ser um santuário. Remova tudo que não glorifica a Deus e viva em paz e proteção. Que o Senhor abençoe e guarde sua casa e sua família. Em nome de Jesus, amém e amém.